noite a quem está em casa agora nesse momento. Adivinha? Mais uma parábola, né? A parábola que eu trouxe hoje é a parábola da festa de núpcias, certo? Vamos contar a historinha. A historinha é a seguinte: Jesus falando, né, sempre por parábolas, disse, atenção, o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas do seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Primeiro envio daquele senhor que quer fazer o casamento do seu filho. E na primeira chamada o pessoal se recusou a ir. Tá? Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer da sua parte: olha só, preparei meu banquete, matei meus bois e tudo que tinha engordado. Tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, foram à casa de campo, outro para o seu negócio. Essa aqui é a versão de Mateus. Lucas ainda fala da situação em que um terceiro disse que tinha se casado, por isso não podia ir, certo? Outros lançaram mão desses servidores, ou seja, capturaram eles, fizeram eles passar por atrocidades e acabaram por matando esses servidores, né? O rei, tendo ouvido isso, irou-se e, tendo enviado os seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então tá. Então a primeira leva de convidados acabou, né? Então ele disse aos seus servidores: a festa de bodas está pronta, né? Eu tenho preparei, né? E os convidados não foram dignos, então vai às encruzilhadas. Ele tinha mandado nos reinos, na casa das pessoas e tudo mais. Então ele disse: vai nas encruzilhadas e chamai todos que encontrarem. Todos, são todos, tá? Seus servidores foram para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram. Lucas aqui, Mateus coloca bons e maus. Lucas diz coxos e aleijados, cegos e surdos. Mateus, talvez porque ele era muito judeu, ele ainda estava contaminado com aquela ideia de que quem tinha defeitos fosse mau, né, fosse impuro. Então, mas Lucas ele é mais específico. Ele coloca aqueles que para nós seriam as pessoas que estão espiando, né, as suas falhas anteriores. E a sala de bodas ficou repleta de pessoas que sentaram à mesa. Bom, então tá, estava lá a festa, né? E aí, eis que na festa, né, ele entrou e, vendo aqueles que estavam à mesa, percebeu que um não estava vestido com a roupa nupcial, com a veste nupcial. Então vamos falar sobre isso. Meu amigo, como entraste aqui sem a roupa nupcial, olha só, o homem ficou mudo, não falou nada. E então o rei disse às pessoas: atai as mãos e os pés, jogai-o a trevas exteriores e lá haverá pranto e ranger de dentes. Tá? Porque muitos são chamados, foram todos chamados, desde o primeiro time, aquele lá, até quando ele mandou pegar todos nas encruzilhadas e nas esquinas. É isso? Né? Mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados, na verdade, todos são chamados. Que história, né? Digamos assim, ela é meio, né, sinistra, assim, né? Como é que é? Termina com prantos e ranger de dentes, trevas exteriores. Mas vamos lá. Quando eu escolhi essa parábola, eu saí a pesquisar. Eu pesquisei 4 autores e obtive 7 abordagens interpretativas. Tá? Olha só, eu consultei Pastorino, consultei Roden, o Alírio e o Haroldo. Tá? Pastorino oferece 3 abordagens interpretativas. Tá?
Tá? O Alírio oferece 2 e os outros 2 cada uma. Eu escolhi a do Haroldo, por quê? Porque a do Haroldo é mais alegre, ela é mais otimista e é um pouco menos complexa, caberia num formato desse nosso encontro aqui agora. Tá? Mas olha só, na palestra que eu vi a gravação do Haroldo, o Haroldo disse assim, olha, eu acho que parábola, a gente vinha tratando parábola que nem banana, né? A gente tira a casca, come a casca e joga a banana fora. Né? Por quê? Porque o conteúdo, a substância, até dá para comer a casca de banana, não tem problema nenhum. Tá? É alimentícia também. Mas o conteúdo, o doce, o sabor, né, tá lá dentro da banana mesmo e a gente vinha jogando fora durante todo esse tempo. Tá? Vamos tentar um pouquinho saborear essa banana. Eu ouso, né, a minha ousadia, e dizer que na verdade as parábolas são que nem cebola. Né? A gente continua, durante muito tempo comemos a casca da cebola, mas a cebola o que tem? São camadas. Camada de fora, aí depois tu tira outra, tu vai, até chegar no... Né? São várias camadas. Aqui, por exemplo, foram apresentadas na minha pesquisa 7 camadas dessa mesma parábola. 2 são psicológicas do Haroldo, transpessoal e intrapessoal. Né? O Pastorino propõe abordagens esotéricas. Né? O Roden propõe uma abordagem mística oriental muito legal. Ele é um espiritualista muito ligado às doutrinas orientais. Então, tem para todo mundo, pessoal. Dependendo da tua formação, dependendo ali, nós temos um padre católico, nós temos um psicólogo, nós temos um jurista, certo? Então, é essa a ideia. Jesus lá no início lançou a parábola, lançou a história e diz assim, agora vocês vão decifrar com o que tiver. É o que é mais ou menos o que nós estamos tentando fazer aqui, certo? Então vamos tentar decifrar. Primeiro, a primeira coisa que chama atenção são as reações ao convite, né? Nossa Senhora! Primeiro foi uma coisa simples. Não me veio com essa conversa, não quero saber de casamento. Imagina, né? Quem é que não ia querer participar de um casamento, né? Mas, sabe-se lá, eles não quiseram. Tá? Depois nós vamos ver por que a gente não quer participar desse casamento. Aí veio as outras desculpas. Um tinha comprado uma casa no campo, outro tinha comprado juntas de boi para sua lavoura, e o outro tinha casado. São as 3 desculpas mais clássicas, né? Tá? Por que a gente não vem aqui na quinta-feira? Né? Ou por causa do trabalho, ou por causa da família, ou porque tem alguma coisa importante para fazer. Por exemplo, agora, né? Alguém sabe do jogo do Grêmio aí? Quando é que tá? Podia estar lá. Podia estar lá. Tá 0-0? Tá bom, esse pontinho para mim serve, tá bom. Então é isso, pessoal. É esse trinômio. Ou é lazer, ou é família, ou é trabalho. A gente encontra uma desculpa sempre ligadinho nisso aí, é ou não é? Tá? E a terceira forma foi, então, a da recusa violenta. Né? Se a gente for imaginar que os servos esses que foram enviados foram da primeira leva, digamos que fossem os profetas, que fossem os arautos, nós estamos falando aí de Abraão, estamos falando de Moisés, estamos falando de Sócrates, que teve que beber cicuta, estamos falando de João Batista, que ó, eles foram tratados assim, eram eles que vieram fazer o primeiro convite para as bodas. Então agora nós vamos ter que falar das bodas, né? Das núpcias. A gente tem mania de dizer universal, né? A gente aqui nesse grãozinho de areia diz assim, que o símbolo universal da união é o casamento. Mas a gente diz assim, aquele foi um casamento perfeito ali. Não precisa nem ser entre 2 pessoas. Simplesmente deu match. Ou seja, é o símbolo da união. Da união boa, da união aquela para fazer a coisa evoluir. Casamento, núpcias, bodas. Então, sempre que a gente fala isso, casamento, a gente está com essa ideia. Ou seja, é alguma coisa fundamentada pelo amor, dentro daquela ideia de que só o amor constrói,
Porque as pessoas se unem para construir alguma coisa, seja uma casa, uma família, enfim, várias formas de união. Nós aqui estamos casados, congregados, para tentar fazer isso aqui andar. Tá? O casamento forma a família é a célula da sociedade, é a célula da humanidade, na verdade. Né? Célula doente, órgão doente, corpo doente, não é isso? Seu biólogo. Exatamente isso. Então, por isso que é tão importante que a união, o casamento, seja o mais equilibrado, o mais completo, o mais perfeito possível. Porque aí nós vamos ter uma família, e aí nós vamos ter uma vizinhança, uma sociedade, um grupo, enfim. Tá? É o amor posto em prática. Só para ter uma ideia, na época na Judeia, uma festa de casamento durava 7 dias. Calcula o preço do buffet. Tá? Se hoje em dia qualquer festinha de 4 horas dá 500, imagina 7 dias direto. Tá? E naquela época participava toda a comunidade, porque aquilo era um evento, era uma celebração. Cada vez que havia um casamento, havia uma união, aquilo era visto como extremamente importante para a comunidade. Então, por isso, Jesus escolheu exatamente o casamento, as bodas, como esse símbolo. Né? De quê? Né? Ele queria casar seu filho. Quem é o Filho de Deus? Né? Ou seja, Jesus que representa, na verdade, esse casamento houve, não houve? Quando o Cristo, governador da terra, veio para cá, encarnado, ele se casou com a carne, ele se casou com a matéria na terra. E o fruto, né, desse casamento foi o cristianismo, foi o que nos traz aqui nesse momento. Né? E aí vem a história da roupa nupcial. Vamos pensar assim, poxa vida, roupa nupcial naquele tempo tinha que ser branco e muito limpo. Todos os convidados iam para o casamento, para o banquete, eles tinham que estar vestidinhos de branco e muito limpo. Mas espera aí, o rei tinha mandado os seus servos arrecadar coxos, aleijados, cegos e surdos nas encruzilhadas. Vamos combinar que esse pessoal não devia estar com essa roupinha branquinha. Mas, pessoal, aí é que parábola é isso, parábola traz esse exagero. Aquela festa não era mais uma festa material, uma festa dentro dos ritos, era uma festa espiritual. Eles estavam ali, aquela festa que representava o quê? O reino de Deus. Então, aqueles que estavam ali estavam sendo admitidos, haviam sido chamados e estavam sendo escolhidos. E aquele que apresentou uma roupa mais escura, que ele não estava com a veste, né? Haroldo, na sua palestra, fala muito bem, né? O que é essa veste? Nós estamos vestidos agora. Eu estou vestido de Rui. Estou vestido de Rui, que é engenheiro químico. E a Marita Rosângela, eu leio um monte de coisa. Mas um dia eu vou ser só uma individualidade. Eu vou deixar de ser uma pessoa e serei uma individualidade espiritual. E aí sim eu poderia sentar no banquete e ficar lá tranquilão. Né? Enquanto isso, enquanto eu não tiver com essa veste nupcial purificada, com essa minha ausência de identidade, mas de individualidade, eu posso passar e vou passar pelo que aquele que estava sem a veste passou. E o que é isso? O que aconteceu com aquele espírito que não estava? Vamos imaginar, todo mundo conhece, sabe, do perispírito, né? O que foi identificado ali? Que aquele cidadão não tinha um perispírito ainda suficientemente leve, claro, né? Para poder estar ali, junto àqueles outros. E aqueles tantos coxos, aleijados, estavam em sofrimento, talvez já tivessem passado pela sua expiação
e poderiam estar ali sentados à mesa assim. Não vou nem falar daqueles que mataram os mensageiros, daqueles que disseram que não, que estavam lá, aqueles que estavam lá cuidando dos bois e das vacas lá. Não vamos nem falar desses, esses não chegaram nem perto, porque eles não tinham ainda passado por esse processo. O que está sendo sugerido aqui? Processo reencarnatório de evolução. Os primeiros ainda muito primitivos, e esses outros que já vinham passando pela expiação, esses já um pouquinho mais evoluídos. Tá, menos aquele que ainda não tinha chegado lá. E aí o que acontece com ele? Atai-lhe mãos e pés. Esse é o símbolo. Volta e meia Jesus fala sobre isso. O que é isso? Tira a ação. Ou seja, aquele indivíduo não age mais, ele está parado. Quando é que acontece isso? Dentro da nossa simbologia. Aquele indivíduo, aquela identidade, para de atuar. Quando a gente desencarna, morre, desencarna. Ou seja, aquela identidade pode existir. Esse Rui aqui, bom, está lá, tem um corpo lá no caixão, ponto. E o Rui, a identidade vai se virar, vai o que a gente vai conseguir. Tá? E aí ele é lançado às trevas exteriores. Bom, vamos imaginar. Tu tá lá no banquete de núpcias, tudo bonitinho, tudo clarinho, porque lá é o reino dos céus. Qualquer lugar que tu tirar dali e jogar para lá é trevas exteriores, não é? Porque ali dentro é o lugar, é o céu, né? Então tu vai ser lançado para lá. Onde é que é esse lugar? Quais são como é que é conhecido esse tipo de lugar? São os planetas de provas e expiações. Por exemplo, nós aqui, ó. Tá? Então aqui fomos para reciclagem, tá? Fomos para reciclagem. E é claro, né? Volta e meia Jesus fala isso também. Prantos e ranger de dentes. O que significa isso? Se é um planeta de provas e expiações, se pressupõe algum sofrimento. Esse sofrimento vai nos roubar prantos. Ou prantos pelo sofrimento em si, ou prantos pelo arrependimento daquilo que tu fez ou deixou de fazer. Essa aí é a parte boa. Mas a pior é o ranger de dentes. Que o ranger de dentes significa que você não está resignado, que você está perguntando por que comigo, eu não mereço isso, eu não quero, isso, né? Então, ali tu está atrasado. Kardec volta e meia fala, né, aqueles que suportam sem murmurar. Eu encontro várias vezes na codificação essa expressão. Aqueles que murmuram são aqueles que rangem os dentes. Tá? Então, aí chegamos na essência da parábola. Né? Olha só, foram chamados aqueles primeiros, né, que não quiseram ir. Aqueles que deram uma desculpa. Aqueles que agrediram e mataram os mensageiros. Primeira turma. Aí teve a outra turma que foi recolhida, o pessoal nas encruzilhadas, coxos, aleijados, cegos, mendigos. Né? Aí, bom, aí está todo mundo. Então, muitos são chamados, todos são chamados. Na verdade, em algum momento, todos nós sempre somos chamados. Agora, escolhido, por exemplo, a simbologia é bem clara daqueles que estão em sofrimento. De novo, cegos, mendigos, coxos, inválidos, são aqueles que estavam passando, que passaram pelas suas expiações. Se eles não rangeram os dentes e não murmuraram, eles começam a ter acesso a um lugarzinho lá na mesa, né? Na mesa do banquete, do festim de bodas, como também é chamado essa parábola. Agora, tem alguns que não chegam até lá, né? Então, imagina, de toda a humanidade, está representando toda a humanidade. Faltou alguém? Né? Entre aqueles que não querem nem ouvir falar, aqueles que mataram os mensageiros,
aqueles que estão toda hora dando desculpa, né? Não faltou ninguém, está todo mundo ali. A gente pode se enquadrar em qualquer tipo, até porque não tem nem coxos, nem mendigos, nem cegos aqui. Nós ainda estamos para chegar nessa segunda leva ainda, tá? Nós ainda damos para chegar na segunda leva ali da encruzilhada. Esperar o nosso, vamos lá para a encruzilhada e aguardar quietinho que o nosso chamado vai chegar. Vamos nos preparando. E aí sim, temos que tratar de taquar, né? Roupinha branca. O que é a roupinha branca? Veste nupcial, perispírito puro, ou seja, sem falhas morais, temos que evoluir moralmente. Aí sim, dá para sentar e aproveitar o festim que o Senhor preparou para nós. Essa é a essência. Muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Tá? Essa aqui lembra qual outra citação de Jesus muito importante, que a gente está toda hora falando aqui, tu está sempre falando, Rosângela, é a porta estreita. Quando perguntaram para Jesus, tá, então como é que eu faço para entrar naquele baile lá? Ó, a porta daquele festim lá, a porta é estreitinha. Só passa um por vez. Tá? Lembra? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A porta larga é a porta da perdição. Essa leva, sabe-se lá onde. Tranquilo? Tá? Então, ó, já ganhei aqui um. Isso tá fatal. Tá, pessoal? Eu agradeço, tá? Muito obrigado para quem estava em casa, nos assistindo. Boa noite. Oi, pode colocar.